quero chamar a sua atenção que tem um outro assunto muito importante, porque apoiadores do governo invadiram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta quarta-feira e tentaram adiar a discussão sobre a PEC da vida, que proíbe o aborto legal no Brasil. Durante o discurso da deputada Cris Tonieto, relatora da medida que defende a aprovação da matéria, um grupo de militantes começou a hostilizar os parlamentares da oposição. A presidente da CCJ, Carol de Tone, pediu que os progressistas respeitassem o espaço de fala das mulheres, mas também foi interrompida e agredida verbalmente. Depois, de Tone citou a incoerência dos militantes que diziam defender as mulheres, mas que não respeitavam opiniões contrárias, pedindo ação da Polícia Legislativa para retirar os invasores do colegiado. Do lado de fora, o grupo prosseguiu com os gritos e tumultuou o ambiente, com 4 pessoas se envolvendo em agressão física e precisando ser levadas para a sede da Polícia Legislativa. Na sequência, a sessão foi retomada e essa medida foi aprovada. Agora, claro que a PEC segue para o Senado, onde, se for aprovada, vai proibir o aborto em qualquer estágio da gravidez. Então, foi uma sessão tensa na Comissão de Constituição e Justiça. Militantes entraram no plenário, na sala onde acontecia essa audiência, e agrediram os deputados que conduziam essa sessão da CCJ. Você, Luiz Felipe Dávila, situação complicada na CCJ, nessa sessão que aprovou essa medida. O que a gente precisa considerar? Quais aspectos dessa discussão a gente precisa destacar no programa e para a nossa audiência, hein, Dávila? Bom, primeiro, que é um absurdo base do governo querer impedir que a Comissão de Constituição e Justiça julgue a constitucionalidade de um projeto. Segundo, olha só o rótulo usado como radicais, aqueles que defendem a vida e são contrários ao aborto. É ridículo isso. E aí tem um ponto fundamental. Aqueles que defendem a vida entendem que a vida ocorre desde o momento da concepção. Aqueles que acham que a mulher tem o direito sobre o seu corpo tratam a vida como objeto, porque só ao tratar a vida como objeto podem aceitar esta medida imoral do aborto. Terceiro, a Comissão de Constituição e Justiça é para julgar apenas a constitucionalidade, a legalidade do projeto. E como é que esse projeto de direito à vida pode ser ilegal se está na Constituição e se nós temos uma lei regrando hoje a regra do aborto? Então, é uma coisa inacreditável querer impedir o processo democrático de acontecer porque você é contrário à postura da Comissão de Constituição e Justiça e não aceita o veredito da Constituição. Isso é autoritarismo, isso é desrespeito ao processo democrático. Eu entendo que o Brasil tem que respeitar a vontade da maioria dos representantes eleitos legitimamente pelo povo. E a maioria daqueles que representam a vontade popular são a favor da vida e contrário ao aborto. Esta é a posição não de radicais, mas da maioria. Radicalismo é essa minoria que quer impor a sua vontade goela abaixo da nação. Você, delegado Palumbo, está em Brasília, né, delegado? Vai contar um pouco qual é o clima por aí. Imaginamos que a temperatura lá em cima, sessão difícil na CCJ, e naturalmente a gente quer escutar também sua análise sobre a invasão da sala onde acontecia essa sessão da CCJ. Será que isso não pode ser enquadrado como um ato antidemocrático? Porque, afinal de contas, aqui é a casa do povo, aqui é o poder legislativo. Isso é absurdo. Os progressistas nos chamam de fundamentalista, porque nós queremos defender a vida. Com 5 semanas, o coração de um bebê já pode ser escutado. Com 5 semanas. Com 6 meses, 5 meses, o corpinho já está formado. E aí nós estamos tentando proteger a vida através de uma PEC, que, aliás, é do Eduardo Cunha, de 2015, salvo engano. Ela está aqui rodando. Aí precisou ter uma
uma presidente da CCJ com coragem, a Carolina, para a gente poder colocar essa PEC para andar. Mas a grande verdade é que a maioria dos progressistas, eles não aceitam perder. Aqui é a casa do povo. Se os deputados votarem e a maioria aprovar essa PEC, isso deve ser respeitado. E se perder, também deve ser respeitado pelos deputados de direita. O que a gente não pode ter é invasão dessa casa aqui, no meio de uma sessão, a comissão teve que ir para outro plenário por causa desta invasão, e não é a primeira vez que isso acontece. E provavelmente não vai ser a última que isso acontece. Nós estamos querendo proteger tão somente a vida. Um juiz da Suprema Corte, indo contra o Conselho de Medicina, permitiu, através de uma canetada, a assistolia fetal. E nós nos insurgimos contra isso. Para quem não sabe o que é assistolia fetal, o médico fica procurando o coração do bebezinho até achá-lo. Quando ele acha, ele injeta cloreto de potássio. E isso causa uma dor terrível. Esse procedimento não é aceito nem na medicina veterinária. E aqui, os deputados de direita, sua maioria, e muitos do centro, nós estamos defendendo a vida desse ser humano, que, repito, com 5 semanas, pouco mais de um mês, já dá para ouvir o coração desta vida. Então, eu sou favorável a essa PEC, espero que ela prospere e que tenhamos mais deputados com a coragem que teve a Carolina de Tônia. Pois é, inclusive, uma comissão especial será formada. Como trata-se de uma PEC, a tramitação é diferente de um PL, né, um projeto de lei. Então, é necessária a criação da comissão especial, a aprovação nas CCJs das duas casas, Câmara e Senado, e também aprovação em 2 turnos nos plenários das duas casas, Câmara Federal e também Senado Federal. É isso, né, delegado? Esqueci de alguma coisa? Exatamente. Precisa de 3/5 dos votos para se iniciar uma PEC, precisa de 171 assinaturas, ou seja, depois ela vai ser tramitada, votada em 2 turnos, 308 votos para ser aprovada e aí vai para o Senado. Pois é, claro que a gente escuta muitas manifestações pelas redes sociais, grupos ligados ao movimento feminista. O Dávila trouxe bem essa defesa que eu escuto já há tantos anos das mulheres que dizem que é preciso que elas tenham direito sobre o próprio corpo. Enfim, essa é uma defesa que eu escuto há pelo menos 20 anos. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas manifestações e trazendo para o debate aqui com os nossos comentaristas qualquer novidade a gente traz aqui para debater.